Fala, meus amigos e minhas amigas ligados e ligadas aqui no Futzel, canal de todas as torcidas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E hoje a gente vai fazer aquele resumão dos jogos de volta das oitavas de final da UEFA Champions League e também já começar a projetar as quartas de final que já estão definidas. A gente vai estar falando sobre isso, esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe o link do vídeo e também o link do nosso canal aí pra gente crescer cada vez mais e agradecer vocês pelos mais de 4.000 inscritos. Atingimos a marca de 4.000 inscritos por aqui, então muito obrigado de coração a todos vocês. E participa aqui com a gente nos comentários também, que é sempre muito importante. Mas antes, eu quero começar falando dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Gabriela Barreto, Estúdio Hair. Seu cabelo merece esse cuidado, então transforme seu visual com técnicas modernas e produtos de qualidade. Corte masculino, feminino, mechas, coloração, alisamento, tratamento capilar como reconstrução e hidratação. No bairro São Luís, em 13 de maio. Sangão Tratamento de Madeiras, especialista em tratamentos de madeiras em autoclave. Também trabalhamos com a venda de madeiras tratadas em pinos e eucalipto, madeiras para áreas externas e internas. Em Sangão, Santa Catarina, no bairro Sangãozinho, anexo a BR-101, quilômetro 358. Siga no Instagram, @Sangão Tratamento de Madeiras, tudo junto. Garantia de 15 anos e entregas em todo o Brasil. Labela Centro Estético, há mais de 15 anos melhorando a autoestima das nossas clientes. Os melhores serviços de estética de 13 de maio e região, como massagens e limpezas de pele, na rua Presidente Costa e Silva, em 13 de maio. Freitas Móveis sob medida, trabalhamos com móveis sob medida, comerciais e residenciais. 100% MDF, com projetos exclusivos que atendem às suas necessidades. Conheça o nosso trabalho pelo Instagram, @freitas.móveis sob medida, e venha realizar o seu sonho conosco no bairro São Luís, em 13 de maio. E também, é claro, Marlise Vitorassi Acupuntura, o consultório Marlise Vitorassi, através da acupuntura e das terapias integrativas, busca aliviar dores, equilibrar o corpo e trazer mais bem-estar para a vida das pessoas. Cada atendimento é único, feito com atenção, respeito e muito carinho, porque cuidar da saúde é também acolher histórias, emoções e vida. Siga no Instagram, @Marlise Vitorassi. Em 13 de maio fica o consultório da Marlise, então tá aí os nossos patrocinadores a quem eu agradeço demais. E você pode conferir mais detalhes sobre eles aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos conversar então sobre o que foram essas oitavas de final da Champions. Começando com Sporting e Bodo Glimt. Felizmente não deu, né? Não deu pro nosso Bodão da Massa, o nosso Mirassol europeu, o nosso Bodo. 5 pro Sporting, 0 para o Bodo. O jogo de ida havia sido 3-0 para o Bodo na Noruega, mas o Sporting fez uma partida impecável jogando em casa, venceu por 3-0 no tempo normal, levou para a prorrogação e acabou aplicando 5-0. E o Bodo sentiu demais o jogo, não conseguiu fazer aquele futebol envolvente que vinha demonstrando nessa Champions League. E aí o Sporting acabou partindo para cima com o apoio do seu torcedor, viu que o Bodo Glimt estava frágil, né, que sentiu o jogo, o Bodo Glimt sentiu o peso, o tamanho da partida de jogar umas oitavas de final de Champions fora de casa. E aí o Sporting se aproveitou disso, conseguiu fazer um 5-0, poderia ter feito muito mais, tá? Perdeu muitas chances, o goleirão do Bodo teve que trabalhar bastante, o goleiro do Bodo Glimt. Mas o Sporting mesmo assim conseguiu fazer o 5-0 e está classificado para as quartas de final da Champions. É claro, 5-0, o Bodo foi eliminado, queria a classificação, mas nada disso apaga a belíssima história, a belíssima campanha do Bodo, um time de uma cidade pequena do interior da Noruega, ao norte da Noruega, cidade fria pra caramba, fez história vencendo o City, vencendo o Atlético de Madrid, eliminando a Inter, vencendo os 2 jogos, inclusive no Giuseppe Meazza. Então só palmas para o time do Bodo Glimt, que fez uma campanha fantástica e ficou pelo caminho nas oitavas de final. E o Sporting vai encarar o Arsenal que venceu o Bayer Leverkusen por 2-0, o jogo da ida havia sido 1-1 na Alemanha.
com muita tranquilidade. O Arsenal fez o resultado, fez o dever de casa, é um dos melhores times da Europa no momento, lidera a Premier League com uma boa vantagem sobre o Manchester City. Acho que nesse ano o Arsenal vai conquistar esse título. Então o Arsenal fez 2-0 sobre o Leverkusen, um golaço do Eberechi Eze, também o primeiro gol da partida. E agora teremos Arsenal e Sporting, onde o Arsenal é o grande favorito, é o duelo mais desequilibrado dessas quartas de final, na minha opinião. O Arsenal vai decidir em casa, foi a melhor campanha da fase de liga, então tem tudo aí para conseguir a classificação para as semifinais do time do Arsenal, mas o Sporting é uma equipe que mostrou um poder de reação incrível, né? Havia perdido por 3-0 para o Bodo e agora conseguiu fazer o 5-0 e avançou para essas quartas de final. Então não vai ser tão simples assim, talvez, jogar lá em Portugal para o Arsenal. O primeiro jogo é em Portugal, o Sport vai tentar fazer de tudo para construir um bom resultado, mas eu acredito que o Arsenal, depois jogando em casa, jogo de volta, tem tudo aí para conseguir a classificação. Também tivemos ainda na terça Manchester City 1, Real Madrid 2, 2 gols do Vini Júnior. Partida segura do Real Madrid. O Manchester City teve o Bernardo Silva expulso, colocou o braço na bola no lance do pênalti ali, né? Evitando o gol do Real Madrid, o Bernardo Silva. O Real Madrid já tinha feito 3-0 no jogo da ida, né? Já foi com essa enorme vantagem para o jogo da volta, e a gente sabe que o Real Madrid na Champions League tem uma aura diferente, a camisa pesa e pesa demais, e aí conseguiu fazer o 2-1 mesmo. O time do Manchester City pressionando bastante, teve alguns gols anulados, inclusive o próprio Real Madrid teve gols anulados também. Um jogo de bastante finalizações, as duas equipes criando bastante chances, mas o Real Madrid já tinha o placar, venceu por 2-1 e está classificado para as quartas de final. Quem também classificou foi o PSG, né, que não tomou conhecimento do Chelsea, mesmo em Stamford Bridge, como eu já tinha dito na semana passada, que achava muito difícil o Chelsea reverter. O PSG foi lá e venceu por 3-0, aplicando aí um 8-2 no agregado, olha só, vitória muito contundente do PSG, que não tem muito o que falar nesse jogo aqui. O PSG fez o dever de casa, venceu por 5-2, aí jogando com uma vantagem enorme debaixo do braço no jogo da volta, conseguiu ainda aplicar um 3-0 sobre a equipe do Chelsea, o Chelsea que não vive um bom momento na temporada, como a gente já conversou por aqui. E agora passando para quarta-feira, tem o Barcelona, que aplicou 7-2 para cima do Newcastle. Quem pega e vê o placar assim, pensa que foi um jogo, até irônico falar isso, pensa que foi um jogo fácil. Mas não foi assim, tá? No primeiro tempo, o Barcelona saiu na frente, o Newcastle empatou, o Barcelona passou na frente de novo, o Newcastle empatou, e no finalzinho da primeira etapa o Barcelona, é claro, jogou melhor no primeiro tempo, conseguiu fazer o 3-2 num gol de pênalti do Yamal. Inclusive Yamal jogou bem, Rafinha fez 2 gols, deu assistências também, Lewandowski jogando muito bem também, marcando seus gols também, 2 gols para o Lewandowski. Então o trio ofensivo do Barcelona voltou a se encontrar nessa partida, Yamal, Rafinha e Lewandowski. Aí no segundo tempo a coisa desandou, a maionese desandou para o lado do Newcastle e o Barcelona conseguiu aí fazer o 7-2. Resultado fantástico para o time do Barcelona, que venceu por 8-3 no agregado e está classificado para as quartas de final, que vai encarar o Atlético de Madrid. Teremos, portanto, o Atlético de Madrid e Barcelona. O jogo da volta será no Wanda Metropolitano. As duas equipes já se enfrentaram na Copa do Rei. O Atlético de Madrid fez 4-0 na ida, depois perdeu por 3-0 na volta, conseguiu se classificar para a final. Então a promessa é um jogo muito equilibrado, um jogo muito disputado entre Barcelona e Atlético de Madrid, como tem sido em todos os encontros aí das duas equipes nos últimos anos. Uma rivalidade local, uma rivalidade de muitos e muitos anos entre Barcelona e Atlético de Madrid. E agora teremos mais um capítulo nesta Champions League. Inclusive as equipes se enfrentaram 2 vezes em mata-mata de Champions e o Atlético de Madrid levou a melhor nas duas, hein? O Atlético de Madrid é uma pedra no sapato do time do Barcelona. O Atlético de Madrid perdeu para o Tottenham por 3-2, mas havia vencido por 5-2 no jogo da ida, conseguiu a classificação. O Tottenham fez o seu melhor jogo da temporada, mas mesmo assim não foi suficiente para conseguir eliminar o Atlético de Madrid.
né, que ameaçou dar aquele sustinho ali, dar aquela pipocada, né, como a gente já viu o Atlético de Madrid dar em outras ocasiões, mas conseguiu aí na classificação o time do Atlético de Madrid. Também tivemos ontem o Liverpool, né, que goleou a Atalanta melhor dizendo, goleou o Galatasaray por 4-0, já eu falo da Atalanta, que também foi goleada. O Liverpool fez 4-0, havia perdido por 1-0 no jogo da ida lá na Turquia. E o Liverpool é assim, né? No final de semana acompanhei o jogo Liverpool e Tottenham. O Liverpool jogando em casa, teve grandes chances para matar o jogo e tomou um gol no fim do Richarlison, 1-1. E o Liverpool é assim, é muito 8 ou 800, eu diria. Tem jogos que o time desempenha muito bem, tem jogos que o time não desempenha absolutamente nada. E nesse jogo contra o Galatasaray foi o 800. O Liverpool jogou muito bem, dominou completamente a partida, voltou com tudo no segundo tempo, teve o pênalti perdido pelo Salah no finalzinho da primeira etapa, mas voltou com tudo na segunda etapa e resolveu a parada ali. Em 15 minutos do segundo tempo o placar já estava construído e o Liverpool vai enfrentar a equipe do Paris Saint-Germain. O jogo da volta será em Liverpool, é uma reedição do confronto do ano passado, onde as duas equipes se encontraram nos playoffs, né, no ano passado, melhor dizendo, nas oitavas de final do ano passado. O Liverpool era a melhor campanha, o PSG vindo dos playoffs. O Liverpool venceu na França por 1-0, o PSG devolveu o placar na Inglaterra e conseguiu classificar nos pênaltis a equipe do Paris Saint-Germain naquela ocasião. Então, confronto muito disputado, muito equilibrado, até porque as duas equipes são equipes 8 ou 800, como eu falei, né? Porque o PSG desempenha um bom futebol em algumas partidas, mas em outras também não consegue. É a mesma situação do Liverpool, né? São equipes muito irregulares, muito inconstantes nessa temporada e vai ser um duelo bem interessante para a gente acompanhar esse Liverpool e PSG. E agora, o Bayern de Munique, que aplicou 4-1 para cima da Atalanta, já havia feito 6-1 no jogo da ida na Itália, placar agregado 10-2, incrível. E teremos Bayern de Munique e Real Madrid nas quartas de final, jogo da volta acontecendo na Alemanha. É claro que para mim o Bayern de Munique é o melhor time do mundo hoje, é o favorito dessa Champions League, eu diria. Mas eu posso até me contradizer aqui. Esse é o duelo mais equilibrado, é 50-50. Porque a gente viu que o Real Madrid fez aí com o Manchester City, muita gente apostou no Manchester City como favorito. O Real Madrid fez 3-0 no primeiro jogo, praticamente resolveu a parada. E depois no segundo jogo foi lá, venceu por 2-1. O Real Madrid não faz uma boa temporada, é uma temporada turbulenta, já teve a demissão do Xabi Alonso. Agora o Arbeloa está ali ajustando, arrumando o time. Mas o Real Madrid é o Real Madrid, meus amigos. O Real Madrid é o Real Madrid. Até caiu o negócio aqui ao falar do Real Madrid. O Real Madrid é o Real Madrid, meus amigos. É o Real Madrid copeiro, é o Real Madrid 15 vezes campeão da Champions, é o time que a camisa pesa, é o time que tá perdendo até o final e consegue encontrar 2 gols, levar para prorrogação e conseguir a classificação. É o time do impossível, né? É o time do impossível, é impressionante o Real Madrid. E o Bayern de Munique, se eu não me engano, não vence o Real Madrid em Champions League há 9 anos, alguma coisa assim. As equipes se enfrentaram na semifinal de 2024, onde o Bayern vencia até o finalzinho. Só que aí o Real Madrid conseguiu 2 gols e levou a classificação e depois foi campeão da Champions. Então, meus amigos, é um confronto que tudo pode acontecer. O Bayern é mais time hoje, joga o melhor futebol, como eu disse. Mas o Real Madrid, meu amigo, eu não subestimo mais o Real Madrid. Não subestimo mais a camisa poderosa, a mística que tem o Real Madrid nessa competição chamada UEFA Champions League. O pacto, como a galera gosta de dizer, do Real Madrid com essa competição, a UEFA Champions League. Então, de um lado da chave, Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern de Munique e Real Madrid. Olha, vou apostar aqui, né, manter a coerência, que o PSG avança e o Bayern de Munique avança. E do outro lado, Barcelona e Atlético de Madrid, Arsenal e Sport. Para mim passa o Arsenal e também passa o time do Barcelona. E é como eu já falei, meu palpite é uma final entre Bayern de Munique e Barcelona, com o Bayern de Munique sendo campeão, mas é claro, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Mata-mata, tudo é possível, é imprevisível. O mata-mata de Champions sempre nos reserva algo assim surpreendente, algo marcante. Então, meus amigos, serão
4 grandes jogos. Claro que Arsenal e Sporting um pouquinho menos, mas serão 4 grandes partidas, e é claro que a gente vai estar acompanhando aqui na tela do Futizé os jogos de ida na semana do dia 7 de abril, os jogos da volta na semana do dia 14 de abril. E repito, Liverpool, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Arsenal irão decidir em casa a classificação para as semifinais. Muito bem, meus amigos, está encerrado assim o nosso vídeo. Agradecendo a todos vocês pela audiência, eu peço para que você deixe a sua opinião nos comentários, se concorda, se discorda. Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários, espaço sempre aberto para você estar participando por aqui com a gente. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal se não for inscrito, ativa as notificações, compartilha o link do nosso vídeo, e aqui na tela estão os nossos patrocinadores: Freitas Móveis Sob Medida, Labela Centro Estético, Gabriela Barreto Estúdio Hair, Sangão Tratamento de Madeiras e Marlise Vitorace Acupuntura. Agradeço demais aos nossos patrocinadores pela confiança aqui no trabalho do Futizé, e também os detalhes dos nossos parceiros aqui na bio na descrição do nosso vídeo. A bio é na outra rede social, que você pode me seguir por lá também, @Futizé. Mas os detalhes aqui dos nossos patrocinadores aqui na descrição do nosso vídeo. Um grande abraço a todos vocês, e eu volto aqui numa próxima ocasião pra gente trocar aquela ideia aqui no Futizé, o canal de todas as torcidas. Tamo junto, galera!